No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema um pouco mais abstrato, então a verdade é que a gente nem tem muito o que teorizar e conversar sobre, mas a gente tem muito o que sentir. Eu quero falar um pouco sobre as nossas emoções e como elas influenciam na nossa saúde genital. Eu sei que eu tô fazendo um pouquinho de suspense, então vamos lá, fica ligado, assiste esse vídeo até o fim. Antes de mais nada, eu vou te pedir para assistir esse vídeo quando você tiver com possibilidade disponível de se concentrar em alguns dos exercícios que eu vou compartilhar aqui. Então, talvez você vai precisar de um ambiente um pouco mais silencioso, porque vai ser um momento de se conectar com o seu próprio corpo. Ou então você pode anotar para fazer depois. Sempre que alguém me questiona sobre esse assunto, eu gosto de lembrar que já existem muitas teorias sobre, muito conteúdo produzido, livros e estudos sérios a respeito disso. Eu mesma já estudei muito sobre esse tema, mas em algum momento eu precisei encontrar caminhos mais simples para lidar com todas essas informações para que eu conseguisse verdadeiramente abstrair e trazer esse aprendizado para minha vida. Eu sei que é meio confuso, mas eu vou tentar explicar para vocês o que eu quero dizer. Você pode ler muitos livros e muitas páginas a respeito de como determinada emoção influencia na saúde do corpo, ou você pode simplesmente parar para sentir e se observar. Parar para recordar e lembrar da sua própria experiência sobre isso. Não que não seja importante a gente também conhecer os estudos teóricos que já existem sobre isso, até porque muitos deles foram feitos por pesquisadores, cientistas e pessoas que estudaram por muitos anos com muita experiência. Mas é só para a gente também não desconsiderar que existe muito conhecimento guardado aqui dentro do nosso corpo. Esse é o primeiro exercício que eu gostaria de convidar vocês a fazerem. Tenta se recordar de algum momento da sua vida que você passou por uma situação muito difícil, com questões emocionais muito desafiantes. Como que estava a sua saúde nesse momento? Você sentia que o seu corpo estava 100% bem ou de alguma maneira as emoções e tudo que você estava vivendo influenciava na saúde do seu corpo físico? Às vezes até você nem sentiu grandes alterações, mas sintomas leves, como por exemplo dor de cabeça, um peso nos ombros, dores musculares, cansaço físico, ou talvez tenha sido mesmo algum sintoma grande que se manifestou, como uma infecção, uma inflamação, uma alergia. Quando eu mesma paro para fazer esse exercício, a primeira situação que me vem na cabeça foi quando eu estava terminando o primeiro relacionamento que eu vivi há muitos anos atrás. E estava sendo um momento extremamente conturbado e desafiante, porque era um relacionamento muito abusivo, muito difícil. E já tinha um tempo que eu estava tentando sair dele e não conseguia. E nessa reta final, que foi um processo, nossa, muito difícil de viver, eu tive, sabe o quê? Uma pneumonia grave a ponto de ter que tomar antibiótico injetável por uma semana. Outra lembrança que me vem é de um outro relacionamento que também estava no processo de separação. E era uma situação muito delicada, que tinha muitas questões relacionadas à sexualidade envolvidas. E eu estava tendo crises recorrentes de candidíase, a ponto de ter que usar antibiótico e vários remédios e nada curar. Coincidência? Então vamos para o segundo exercício. Esse eu vou direcionar para algo mais específico relacionado ao contexto das mulheres e de outras pessoas que menstruam. Eu falei no vídeo passado que sentir cólica menstrual não é normal, que é possível sangrar sem sentir dor. Se você ainda não viu, corre lá que o vídeo ficou super legal. Geralmente eu trago esse pensamento de que sentir cólica menstrual é normal como uma crença. E esse processo de construção dessa crença se dá normalmente na nossa primeira infância até quando a gente menstrua. E isso acontece por conta das referências que a gente tem, das pessoas que a gente convive e das experiências que a gente vive. Então eu pensava quando eu era pequena que sangrar doía, porque essa era a referência que eu tinha, era isso que eu via acontecendo na minha mãe, nas minhas tias e nas mulheres que me rodeavam. Era como se na minha cabeça de criança eu automaticamente e inconscientemente concluísse que ser mulher doía. Naquela época, na minha cabeça, eu entendia que toda mulher sangrava, né? Dentro de um contexto de uma educação binária, onde só existiam homens e mulheres, né? Hoje em dia a gente já sabe que existe uma diversidade de experiências de corpo. Então eu pensava, se sangrar dói e toda mulher sangra, ser mulher dói. E isso na cabeça de uma criança de 10, 12 anos, gente. E com isso, o que eu acabei desenvolvendo sem nem perceber?
repulsa por menstruar. Eu não queria, não aceitava, eu odiava essa condição minha. E como na minha cabeça menstruar era algo da condição feminina, eu acabava também desenvolvendo repulsa por ser mulher. E aí toda vez que eu menstruava, o que eu sentia? Muita raiva. Aí entra o segundo exercício, ele é um pouco mais prático. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos brevemente e imaginarem na região do ventre de vocês raiva. Muita raiva. Sintam essa sensação alojada no ventre e vocês vão tentar perceber uma cor para essa emoção, uma temperatura. Sintam que ela vai dominando, crescendo e tomando conta do seu ser. Depois que vocês sentirem isso, vocês vão tentar perceber como é que vocês se sentem com ela aí. Agora você vai respirando fundo e vai imaginando que essa raiva começa a se dissolver, que ela vai como se fosse sendo derretida mesmo, e no lugar dela, substituindo ela, vai surgindo amor e alegria. E esse amor e essa alegria vão crescendo a partir do seu ventre, tomando conta de tudo. Então você imagina uma cor para essa sensação, percebe uma alegria e se concentra em como você sente o seu corpo repleto e preenchido de amor e alegria. Quando você terminar, vai voltando devagarzinho, vai abrindo o olho. Você consegue perceber e sentir, mesmo que sutilmente, a diferença entre essas duas polaridades dentro do seu corpo? Tá vendo que a gente não precisa teorizar e viajar muito para entender como as emoções influenciam na gente? E a gente pode fazer isso com qualquer sintoma que se manifeste no corpo. Tipo, tô sentindo tal coisa. Fecha os olhos, se concentra nela, tenta perceber aonde no seu corpo que você sente. Tem alguma emoção associada? Tem alguma cor que você relaciona? Ela te lembra alguma experiência que você viveu? Ou ela te recorda alguma pessoa? E assim a gente consegue ir rastreando e descobrindo o que está por trás das doenças, das dores, dos sintomas que se manifestam no nosso corpo. E uma vez que a gente acessa essa emoção e entende por que ela está vindo na nossa vida, a gente atua em cima dela. O nosso corpo fala. A grande maioria das doenças e dos sintomas é um pedido de socorro, um grito que internamente o corpo dá para avisar pra gente que tem alguma emoção estagnada ou alguma coisa que não vai bem. É uma investigação simples e acessível para todo mundo que estiver disposto a olhar para ela. E eu finalizo esse vídeo já deixando uma dica para vocês. Cólica menstrual, endometriose, mioma e outras questões relacionadas ao útero têm muito a ver com estar em paz e aceitar menstruar, ser mulher, ser cíclica, sangrar. Em vídeos futuros eu vou falar um pouco melhor sobre isso, vou entrar mais fundo em algumas doenças e as causas emocionais delas. Então, tem muita coisa ainda pra gente explorar. Se inscreve nesse canal, deixa aqui o seu joinha nesse vídeo, compartilha com as amigas e até o próximo vídeo.